Shalom a todos. Sábado 3 de março de 2018, o estudo de hoje tem como título Kitzá, que significa quando fizeres. As leituras bíblicas são Êxodo 30, 11 a 34 a 35, 1 Reis 18, de 1 a 39 e 1 Coríntios 8, de 4 a 13. Êxodo 30, verso 11 e 12. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Este estudo semanal tem como pensamento central a ideia de resgate. A palavra Kitzá tem a ver com entrega de oferta ao eterno Deus, no sentido de resgate de alma. Moisés recebe ordens de Deus para fazer o recenseamento, e este seria o meio para se arrecadar as ofertas para a construção do tabernáculo. Mais um estudo que nos mostra o estreito relacionamento entre oferta e culto. O Pai Celestial usa todas as circunstâncias e detalhes para nos ensinar os seus caminhos e, principalmente, a maneira correta de nos relacionarmos com Ele. Entretanto, vamos notar que no decorrer da leitura sugerida, novamente aparece o Shabat. Em Êxodo 31, 12 a 14, diz assim a palavra: disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. O eterno Deus está dando orientações sobre o tabernáculo e, de repente, aparece uma interrupção para falar novamente sobre o Shabat. Qual seria de fato o motivo? Para alguns comentaristas, a impressão é que Deus não queria que a importância da construção do tabernáculo fizesse o povo se esquecer do Shabat. Um mandamento não anula o outro, completa-o. Realizar a construção do tabernáculo era realmente muito importante, pois seria o lugar determinado onde haveria o encontro de Deus com o seu povo. Da mesma forma, guardar o dia do descanso tinha a mesma importância no tocante ao relacionamento do povo com Deus. Obedecer é melhor que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Temos falado muito a respeito desta verdade quando ministramos a respeito do tribunal de Cristo. Nossas obras serão julgadas, não pela intensidade ou ativismo humano, mas obras fruto da obediência a Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus Cristo. A ordem divina é clara: construa o tabernáculo, mas não negligencie o Shabat. Após as orientações dadas por Deus a Moisés, ele lhe entrega a Torá. Êxodo 31, 18 diz: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Momento sublime para toda a humanidade, embora fosse o povo judeu que estivesse recebendo. O divino encontrando o homem pecador e perdido. A entrega da sua própria palavra, a Torá, que significa instrução ou ensino, que marcaria para sempre a história do povo judeu e de toda a humanidade. A lei, os mandamentos, os preceitos divinos, a orientação para uma vida santa, saudável e feliz, mas o homem novamente pecou. O povo misturado pediu deuses para si, e desgraçadamente foi construído um bezerro de ouro, símbolo de abominação contra o bondoso e eterno Deus, nosso Pai. Toda mistura é perigosa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Somos responsáveis pelos relacionamentos que temos. Quantas vezes constatamos que vidas preciosas se afastam do caminho de Deus por causa de amizades nocivas. Temos orientado os moços e moças para não se unirem a pessoas que não são da mesma fé, pelo fato que, mais cedo ou mais tarde, há aqueles que não conhecem o nosso Deus
estarão procurando deuses para si mesmos. Quando Israel saiu do Egito, uma turba aproveitou a oportunidade e saiu junto, não por fé, e sim por oportunismo, e esta gente se transformou em espinho nas ilhargas do povo de Deus. Êxodo 12:38 diz: grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Moisés, ao descer do monte, vendo aquela desgraça, quebra as tábuas e destrói o bezerro de ouro. É preciso voltar novamente ao monte, à presença de Deus, e clamar por misericórdia para o povo. Recebe de Deus novas tábuas e depois conclui a obra do tabernáculo. Não se pode levar uma obra de Deus adiante com pecados não confessados. Muitas vezes temos visto pessoas apelarem para um sentimentalismo não bíblico que Deus é bom e perdoa sempre, portanto trabalhe e deixe os seus pecados ocultos. Realmente, Deus é bom e perdoa sempre, desde que confessemos nossos pecados e nos afastemos dele. O rei Davi, em seu famoso Salmo 32, versos de 1 a 5, diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O próximo texto bíblico sugerido é 1 Reis 18, de 1 a 39. Vamos ler agora apenas o verso 21. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. A passagem sugerida para esta conclusão é bem conhecida. Elias e os profetas de Baal. Não há muita coisa nova a se destacar, apenas que o povo é o mesmo, sempre agindo em rebeldia contra o nosso Deus. Quando Deus entregou ao seu povo a Torá, fez muitas promessas e cumpriu todas elas, mas também condicionou as bênçãos à obediência. Na passagem acima encontramos o povo em extrema escassez de víveres e água por causa do pecado da rebelião. Em nossos dias ocorre o mesmo. São apenas coincidências? Deus sempre levanta nessas ocasiões profetas que falarão de sua parte para trazer o povo ao arrependimento. Mesmo em nossos dias, tudo funciona da mesma maneira. Encontramos a natureza gemendo, Romanos 8:22, por causa da desobediência dos filhos de Deus. Quantos desastres na natureza que têm ceifado vidas, e muitos perguntam: por que essas coisas acontecem? A resposta é óbvia: o pecado do homem. Não queremos dizer que as pessoas que lamentavelmente têm sofrido e outras que morrem nesses trágicos acontecimentos estejam em pecado. Não são apenas elas, somos todos nós. O homem tem virado as costas para Deus e se inflamado em tantos pecados imundos, agindo como se nada fosse acontecer, como se Deus não existisse. Assim foi também nos dias de Elias. A palavra que veio de Deus foi: escolha. Plantamos o que quisermos, mas teremos que colher o que plantamos. Esta é a lei da semeadura e colheita. O que o homem plantar, ele colherá. No confronto entre Elias e os profetas de Baal, nosso Deus mais uma vez foi exaltado, como deve ser sempre pelos seus filhos. O que vendo todo o povo caiu sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. Aleluia, glória a Deus. Quantas rebeliões, quantos pecados e desobediência, mas o amor de Deus é maior que tudo e está sempre pronto a perdoar o pecador arrependido. Em 1 Coríntios, capítulo 8, dos versículos 4 a 13, diz assim a palavra: ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tens consciência, sentado à mesa no templo dos ídolos,
Não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. O contexto deste estudo traz um breve resumo da lei do amor e o cuidado com o próximo, que foi alcançado por Jesus Cristo. Noutra passagem vamos encontrar ainda: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6,12, tratando do mesmo assunto de comida e liberdade cristã. A nossa vida de comunhão cristã é de relacionamento. Em Jesus Cristo, toda a Torá foi cumprida no tocante aos símbolos e às cerimônias, mas a essência da Torá permanece. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei do amor. Precisamos entender toda a Escritura Sagrada para compreendermos, pelo menos em parte, o grande amor de Deus para com todos os homens. Eu ouso dizer ainda mais: os gentios foram grandemente privilegiados. O povo judeu teve e tem um caminho diferente e nos unimos hoje em Jesus Cristo. Eles têm um passado, uma história com Deus e nós, gentios, não tínhamos nada. Estávamos sem Deus, sem alianças e perdidos totalmente. Efésios capítulo 2, de 11 a 22. Mas o Eterno Pai, com seu muito amor que nos amou, nos levou para si mesmo e nos uniu à casa de Israel. Um sentimento de gratidão pelo resgate de nossas vidas deve nos acompanhar por toda a nossa existência. A oferta que precisamos levar ao tabernáculo é a nossa própria consagração e dedicação incondicional ao nosso Senhor e Salvador, que com a sua morte nos comprou para si mesmo. O nosso Shabat é Yeshua, Hamashiach, o nosso descanso, a nossa paz. Vivendo uma vida de fé nele, entraremos um dia no Shabat eterno, como diz o autor de Hebreus. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 4, de 1 a 11. Hoje mesmo, agora, neste momento, paremos para refletir neste estudo. Vamos fazer toda a leitura sugerida e colocar nossas vidas em ordem. Este ano de 2018 é para nós muito especial, pois temos do Pai a promessa que está em 1 Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e promissora se me abriu e há muitos adversários. 2018, avançando para novas conquistas. Shabbat Shalom.